Bem, meus alunos do 7º ano, eu sou o professor Igor de História e vamos agora começar uma aula sobre a colonização espanhola da América, mercantilismo e a administração dessa colônia. Muito bem, olha, eu vou tentar não passar de 10 minutos. O nosso objetivo aqui em cada aula é sempre ir até no máximo 10 minutos. E vamos aqui pontuar algumas informações que você pode facilmente, se você se interessar, encontrar na internet, no livro, nas apostilas impressas, uma extensão desse conteúdo que apresentamos aqui. Então vamos lá. Colonização espanhola. Aqui está escrito ensino fundamental 6ª série, mas está errado, viu? É 7º ano. Desculpa aí. Vamos lá. Colonização espanhola. Bem, o que é, pessoal, o que é uma colonização? É o processo de você ocupar um território e administrar aquele território, conquistar aquele território, fazer aquele território ser seu. Era o que os países da Europa faziam há 500 anos. Eles colonizavam territórios como os portugueses colonizaram o Brasil. Vieram para cá, ocuparam o nosso território, tiveram evidentemente que conquistar esse território para chamar de seu. Isso é colonizar. Vamos ler o que está escrito. É um processo de ocupação territorial, povoamento, exploração comercial do continente americano pelos europeus, iniciado logo após o descobrimento da América. Ah, mas como é que a América foi descoberta? Pô, você não sabe ainda? Está aqui, ó. Na busca do caminho para as Índias, Cristóvão Colombo chega à América em 1492. 2 anos depois, o Tratado de Tordesilhas divide o controle do Novo Mundo entre portugueses e espanhóis. E hoje, vamos falar do quê? Dos espanhóis. Aqui, ó, dos espanhóis. Português é depois. Nos anos seguintes, espanhóis, portugueses, franceses, ingleses e holandeses disputam o domínio do novo continente e sua exploração nos moldes do mercantilismo europeu. Tá, então você entendeu aqui o seguinte. Ok. Portugal e Espanha dividiram a América entre eles. Só que ingleses, franceses e holandeses também querem um pedacinho, também querem dominar, conquistar, ganhar dinheiro. E por isso vai começar uma grande disputa. Mas isso a gente vai ver depois. O fato é o seguinte, está escrito aqui isso aqui, ó. Mercantilismo. O que é mercantilismo europeu? Vamos lá. Opa, vamos lá. Bem, mercantilismo é um processo de acúmulo de riquezas. As nações queriam acumular riqueza. Tem uma definição que é assim: mercantilismo é o conjunto de práticas que visava a acumulação de capital. Muito complicado? Então pensa o seguinte: naquele tempo os países queriam poder. Todo mundo quer poder, né? Queriam dinheiro, riqueza, a glória. E para conseguir isso, eles usavam as práticas do mercantilismo, que nós já vamos ver. Uma delas já está até aqui, ó, é o metalismo. Essa gravura aqui mostra um encontro, né, emblemático entre europeus e nativos americanos. No caso aqui do Cortés, espanhol, Cortés era o nome dele, um oficial espanhol. E aqui o imperador azteca. Vamos lá. Bem, vamos explicar o que é mercantilismo então, né? Falamos aqui que é um conjunto de práticas para acumular ouro. Aqui está um resuminho bom, ó. Significa dizer o seguinte: eu preciso exportar mais e importar menos. Isso é uma balança comercial favorável. Para o mercantilismo eu não vou gastar mais do que eu tenho. E isso é bom, viu? Vale até hoje. Se você quer ter uma vida financeira saudável, faz o que os mercantilistas aqui faziam. Gaste menos do que você ganha. Compre menos do que você vende. Se você conseguir fazer isso, você vai ter superávit. Mas se você gasta demais, você vai ter déficit, balança negativa. Então não gaste muito, ou pelo menos não gaste mais do que você ganha. Vamos lá.
O que é mercantilismo, então? São essas práticas aqui. Uma delas já falamos. Balança comercial favorável. Vender muito e comprar pouco. Acumular ouro. Produzir bens de que necessita ou riqueza bastante para adquirir. O caso aqui é o seguinte, ao invés de importar, gastar na importação, vamos produzir o bem aqui para não perder riqueza. É importante lembrar que esse princípio, ele funciona até hoje também para os países, para as nações, para o comércio internacional. Uma nação, um país financeiramente, economicamente saudável, é um país que adota medidas de manter o superávit, de vender mais do que comprar, etc, etc. Temos aqui também outras medidas, como aplicar barreiras alfandegárias. Caramba, professor, o que é isso aqui? Aplicar barreira alfandegária às importações. Complicou, né? Não, complicou não, olha só. É o seguinte, vamos supor que no meu país eu vou fabricar chinelo. Só que o meu país aqui do lado também fabrica chinelo mais barato do que eu. Ele vai querer vender o chinelo dele aqui. E se ele fizer isso, as minhas fábricas de chinelo do meu país vão falir, porque todo mundo vai comprar o chinelo importado. E aí vão reclamar, caramba, o que está acontecendo? As fábricas do nosso país estão falindo, ninguém compra o chinelo nacional. Então eu, como rei daquela época, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma taxa alfandegária. O chinelinho importado do baratinho que vem lá de fora, quando vier aqui para dentro, vai ter que pagar imposto. E ele vai ficar mais caro. Eu vou ganhar no imposto e ainda vou manter a venda do chinelinho fabricado dentro do meu país. Pô, professor, você falou muito rápido, não entendi. Repetindo então, eu vou aplicar impostos aos produtos que vêm de fora, para os produtos fabricados dentro do meu país continuarem vendendo. Ok? Isso é o protecionismo. Pronto. Resumindo então, vamos lá. O que é mercantilismo? Os países vendiam mais do que compravam e exportavam mais do que compravam. Visavam a acumulação de ouro, metalismo, quem tem mais ouro tem mais poder, e aplicavam impostos, barreira alfandegária, impostos aos produtos que eram importados. Pronto, se entendeu. Vamos continuar. Bem, aqui é uma gravura do Eldorado, um mito que havia naquele tempo e era um sonho dos espanhóis. Dizia o mito indígena nativo americano que o Eldorado era um lugar em que toda a cidade era feita de ouro maciço, ouro puro. Então, acreditou-se que o Eldorado fosse em várias regiões do Novo Mundo. E aqui tem as regiões, até no Brasil. Bem, o Eldorado nunca foi comprovado. Muito provavelmente ele não existe. Posso até afirmar que realmente ele não existe, né? Mas a gente tem que ter cuidado no falar. Então vamos lá. O Eldorado aqui eu coloquei só para destacar uma coisa. O sonho, a vontade dos europeus daquele tempo de acumular ouro, muito ouro. Vamos à conquista espanhola na América. Temos aqui um recorte temporal com datas. Vou fazer uma pergunta. Como é que os espanhóis, em menor número, aliás, num número muito, muito menor, conseguiram vencer centenas de milhares de índios nativos americanos fortemente armados? Fortemente armados, sim, com suas lanças, com suas flechas, com as suas armas. Como os espanhóis venceram, por exemplo, aqui, os astecas? Como? A princípio, os astecas até pensavam que os espanhóis eram deuses, mas houve um momento em que a guerra aconteceu. E o momento foi esse aqui, ó. Volta, aqui, ó. Quando esse imperador Montezuma chamou Cortés e seus homens para um encontro especial. Cortés enganou ele e aproveitou aquele momento em que todo mundo estava distraído para poder pegar as suas armas e atacar. Ali começou uma grande batalha. Mas a questão ainda não foi respondida. Como é que os espanhóis venceram
Bem, não foi uma vitória da noite para o dia, demorou um bom tempo. E a principal explicação para essa vitória, está aqui. Venceram porque tinham superioridade militar, armas de fogo, a espada feita de um metal resistente, cavalo. Bem, o cavalo era uma coisa interessante. Os índios nunca tinham visto um cavalo na vida. Não tinha cavalo na América. Então, quando eles olhavam para o homem em cima do cavalo, pensavam ser um deus, uma entidade, um monstro, e ficavam mais assustados do que propriamente assim despreparados para enfrentar. Ficavam com medo mesmo. Mas a principal razão aqui da vitória dos espanhóis, deixa eu ver se eu encontro aqui. Peraí. Eu não encontrei não, faltou escrever. Foi a questão da doença. Os espanhóis tinham algumas enfermidades, a qual já tinham uma proteção e resistência natural que os índios não tinham. E então, os índios que nunca tiveram contato com determinados vírus, quando entraram em contato com os espanhóis, uma grande pandemia assolou as populações nativas da América e muitos morreram de doença. Então, além da arma de fogo, da espada, do metal resistente, da organização militar, a doença teve um papel muito importante. E o que aconteceu foi então um genocídio, uma morte, uma mortandade sem precedentes. Pronto. Aqui nós falamos da conquista da América. Eu vou parar por aqui, já tem 12 minutos eu comigo falando. Na próxima aula a gente vai falar então da estrutura colonial, dos vice-reinos e tudo mais. Vamos parar aqui. Eu agradeço a todos aqui pela atenção, desejo a todos bons estudos e nos vemos então na próxima aula. Muito obrigado.